Olá, bom dia. Aqui estamos nós de volta, mais um sábado e mais uma vez nós estamos juntos num sábado pela manhã para a gente agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, partilhar um trecho da palavra nesse encontro que nós chamamos de Café com Bíblia, porque é um encontro sempre realizado aos sábados pela manhã, às 9h30, no meio da manhã, no horário que algumas pessoas estão tomando o seu café, aqueles que podem tomar um café mais tarde. Nós nos encontramos para meditar num trecho da palavra de Deus e, com isso, animar a cada um numa breve reflexão para que a gente enfrente o dia, para que a gente enfrente, não é, as lutas do cotidiano. Então, a palavra de Deus é uma palavra que anima, é uma palavra que traz ânimo. E eu leio aqui nessa manhã, no capítulo 5 da epístola, da carta que Tiago escreveu, e eu quero ler a partir do versículo 13. E essa carta, ela nos diz assim, Tiago, capítulo 5, versículo 13, começa dizendo assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa é a palavra que nós encontramos no capítulo 5, entre o versículo 13 e o versículo 16. Tiago é aquela epístola que diz assim: é a carta do cristianismo prático. Tiago era pastor. Ele não faz um tratado de teologia, como fez Paulo quando escreve aos Romanos e outros textos, mas ele faz uma carta que é pastoral. Como os crentes, como o cristão, como aquele que está na igreja, como nós devemos viver, como devemos praticar essa fé, como devemos viver essa experiência cristã. Então veja que um dos assuntos principais da sua carta é a oração. Ele fala desde o capítulo 1, ele nos fala de oração. E aí vem, através da carta, e aí a gente chega aqui, quase nesse final, ele faz aqui, a partir do versículo 13, três perguntas. Está alguém sofrendo? Está alguém alegre? Está alguém doente? Veja que são três perguntas que ele faz, e perguntas assim, diferentes, né? Antagônicas. Está alguém sofrendo? Está alguém alegre? Ou seja, ele quer mostrar, não é, que seja lá como nós estivermos, três tipos de pessoas: uma pessoa sofredora, uma pessoa alegre, uma pessoa enferma, mas a resposta que é dada a essas pessoas em diferentes situações das suas vidas, a resposta é a mesma. Aquele que sofre, ele deve orar. Aquele que está contente, ele deve orar também, em gratidão a Deus. Porque se está contente é porque recebeu alguma coisa de Deus, recebeu algo que abençoa a sua vida. Então isso também é motivo de oração. A gente não só ora para pedir, a gente ora para agradecer também. Se bem que a gente ora mais pedindo, mas não podemos esquecer que a gente deve orar em toda e em qualquer circunstância. É isso que Tiago está dizendo. Então, aquele que sofre deve orar, o contente, não é, o feliz, ele deve orar também, e o enfermo,
ele deve chamar, ou alguém que está próximo a esse enfermo, deve chamar alguém da igreja para que possa orar por ele. E aqui diz assim: chame os presbíteros da igreja, ou seja, mas pode ser também chamar qualquer irmão, qualquer crente, chame alguém, né? Então nós vemos assim três ocasiões, três situações que Tiago está dizendo assim: olha, seja na tristeza, seja na alegria, seja na enfermidade, seja qual for a situação que nós enfrentamos na nossa vida, nós não podemos excluir essa possibilidade de nós estarmos em oração. Ou seja, a oração deve ser algo que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da existência, seja nas ocasiões, quem diz assim, de normalidade, seja em situações específicas, aquela situação que a gente diz assim: poxa, eu estou precisando colocar isso diante de Deus, eu estou precisando de orar, né? Situações que às vezes nos levam aos extremos da vida, né? Eu posso estar numa situação de alegria, ou de sofrimento, ou de perda de saúde. Tiago está dizendo assim: seja qual for a circunstância, a situação que você passa, você deve buscar a presença de Deus em oração. E ele diz assim: a gente deve orar e orar sempre. Então, chame alguém para orar por você, né? Essa oração da fé, essa oração, ela salvará o enfermo, o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, Tiago diz da força, do poder, da importância da oração na vida da igreja, na vida do crente, na nossa vida. Então, que nós possamos colocar isso em prática. E oração, meu amado, não é simplesmente no momento que você, naquele momento que você pode fechar os seus olhos, não. A gente pode orar até mesmo dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, dentro do BRT, em qualquer lugar. A gente pode orar, eleva o pensamento a Deus e a gente ora. E aí ele termina dizendo assim: que a gente possa confessar os nossos pecados uns aos outros. E aí a gente orar uns pelos outros. E aí nós vamos ser curados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Então a gente tem um poder tremendo nas nossas mãos, que é o poder de orar uns pelos outros, sabendo que Deus é aquele que ouve as nossas orações. Então, nessa manhã de sábado, eu quero deixar essa palavra, essa mensagem com você, que você possa ler esse trecho de Tiago e que você possa aplicar isso à sua vida. Ore, ore em qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, na enfermidade, em qualquer situação, que você possa orar e que nós possamos orar uns pelos outros. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, lhe dê um fim de semana abençoado e que em breve a gente possa se encontrar aqui outra vez. Grande abraço e até outra oportunidade.